Então, uma super honra dar extensão à discussão sobre ESG, que a gente tem feito já há bastante tempo, tanto dentro do programa quanto fora, em diferentes, muito prazer, todos aí, né? Em diferentes webinars que temos conduzido, né? Quem acompanha, vai no YouTube da FIA, que vocês poderão também ver os anteriores e toda a riqueza de debate que a gente tem tentado humildemente trazer. Um dos temas mais procurados, que nos falam assim, poxa, a gente precisa trazer a pauta legal, né? Isso como o ambiente jurídico tem discutido a questão de ESG. E a gente acatou esse pedido e para tal, falamos, olha, a gente não sabe falar desse assunto, a gente precisa trazer alguém que tenha legitimidade para tratar. E nada melhor, ninguém melhor, acho que hoje no Brasil, do que o Matos Filho para trazer essa discussão. Um grande respeito por esse escritório, que tem práticas de ESG bastante relevantes, das mais diversas, talvez exemplificadas tanto pela Lina quanto pela Juliana. Então, a temática de hoje, que a gente vai começar agora e se estender até cerca de 20, 30 aproximadamente, contando já as questões, por favor, participem, né? Tragam as questões aí no chat, que eu vou tentar traduzi-las e transmitir a vocês, Lina e Juliana, essas perguntas. Então, papo mais ou menos informal, que a gente possa fazer uma conversa agradável, que leve a todos e todas essa reflexão tão importante, né? Então, primeiro eu queria tomar a liberdade de apresentar a Juliana. Ela vai falar um pouco da sua história, que, claro, que é muito mais competente do que eu, mas faço questão de apresentar a Juliana Ramalho aqui, né, que é sócia do Matos Filho, né, mais de 20 anos de atuação em associações, fundações, grande experiência com consultoria societária, administrativa, realmente, inclusive, amplo o espectro de atuação da Juliana, né, inclusive previdenciária também, né, e tem dedicado-se à prática de ESG, como todos conhecem, Environmental, Social and Governance, né, e é uma das precursoras no Brasil na área de ESG no campo do jurídico brasileiro, né. Tem assessorado famílias, empresas que buscam consolidar o aspecto de investimento social privado, inclusive tem aí uma participação importante, né, como membro do Comitê de Governança do Pacto Global, representando o Matos Filho em grupos de direitos humanos, também no Instituto Ethos, outra instituição que a gente admira bastante pelo protagonismo e pioneirismo na temática da responsabilidade social de empresas. Já vou apresentar a Lina também, quando ela, então, tomar a palavra, mas primeiro, então, passando a palavra para a Juliana, e queria agradecer muito a generosidade do tempo, o carinho de estar conosco aqui. Por favor, Juliana. Obrigada. Talvez eu acho que seja o caso de você apresentar a Lina, porque a gente vai fazer um dueto, tá bom. e aqui não vai ter espaço para apresentar, eu acho. Então, talvez então seja tá mais ótimo. fluido você apresentar já ela. Então, farei isso com todo prazer. Então, a Lina também é advogada sócia do Matos Filho, né? Lina Pimentel Garcia, né? E ela tem uma especialização muito forte exatamente em direito ambiental, né? E lida com diversos assuntos inerentes a essa prática, incluindo temáticas como áreas contaminadas, licenciamentos, resíduos sólidos e, enfim, todas as temáticas associadas ao universo do direito ambiental. Tem se dedicado à questão do ESG, também sendo precursora, uma das precursoras, no mercado jurídico brasileiro, como também é precursor o Matos Filho, né? A Lina também atua na prática de Life and Science e Health, né, ou saúde, né, com foco em biodiversidade, gerenciamento de contaminação, resíduos hídricos, enfim, uma extensa experiência nessas temáticas também associadas ao mundo da saúde, que efetivamente se conecta com ESG e cada vez mais precisamos, né? A Lina também fez carreira fora do universo dos escritórios jurídicos na CETESB, de 2004 a 2007, quando atuou na área de gestão da sustentabilidade da empresa. Então, não somente a experiência no Matos, mas também a experiência a partir da sua vivência na CETESB, né? É co-presidente do Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da International Bar Association, né? E co-coordenadora do Chapter Zero, vinculado ao Climate Governance Initiative. Poxa, gente com histórico que eu vou aqui admirar e aprender bastante. Então, Juliana e Lina, ambas, podem, por gentileza, tomar a palavra. Muito agradecido pelo tempo de vocês, pela dedicação de vocês. Obrigada, Edson. Obrigada, Lilian, pelo convite. Obrigada, Fia, pelo convite. Aqui a gente está com dois chapéus, né? Como vocês puderam perceber, eu tenho um chapéu mais do social, a Lina tem um chapéu mais do ambiental.
mas verdadeiramente o ESG passa por todo o escritório, né? Só que, infelizmente, a gente não pode trazer vários dos sócios aqui para falar em uma hora. Então, a gente está como ponto de contato para falar dessa temática que é multidisciplinar, e que a gente sabe que vocês já estão debatendo há um tempo aqui no curso, né? Mas, independentemente disso, a gente trouxe, inclusive, uns slides iniciais que a gente vai mostrar aqui para vocês, para a gente dar um panorama introdutório dos fundamentos do conceito e do que a gente está falando e um pouco da nossa prática. Acho que, como o Edson falou, o interessante é mesmo um diálogo, a gente vai tentar ser o menos jurídico possível, né? Todo mundo fala, advogado fala difícil, advogado fala termo difícil. A gente realmente faz um exercício para não trazer juridiquês na nossa conversa e tentar aproximar essas 3 letrinhas, o panorama regulatório dessas 3 letrinhas de vocês, o máximo que a gente conseguir, né? Então, acho que pode passar ali para o primeiro slide. No primeiro slide, a gente fala dos fundamentos do conceito ESG. Todo mundo, quando a gente começa a falar sobre isso, fala, nossa, esse ESG, essa onda, faz 2 anos que a gente tem, desde 2020, a gente fala tanto sobre esse tema, tal, é uma coisa nova, não é uma coisa nova? Essa é uma discussão bem importante, e a gente quis trazer esse slide, porque também se liga ao panorama regulatório, né? A gente fala de ESG hoje em dia, que é a sustentabilidade com a visão do investidor, mas é algo que a gente já tem falado há muito tempo. Eu e a Lina, a gente fala, nossa, finalmente chegou um momento que a gente pode falar do tema que a gente gosta para todo mundo, e todo mundo está, de fato, apreciando essas 3 letras que a gente já fala há muito tempo. Então, em 1987, só para dar alguns parâmetros para vocês, tem o famoso relatório que é o da Brundtland Commission, que fala do Our Common Future, que fala o que a gente precisa pensar, né, em 1987, em satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras, em atender às suas próprias necessidades. Não exatamente assim, mas a nossa Constituição traz algo semelhante quando ela está falando da proteção do meio ambiente, né? Porque quando a gente fala de proteção do meio ambiente, a gente não fala só de proteção do meio ambiente da árvore, a gente fala de proteção do ser humano. Então, em 1987, quando a gente traz esse conceito de sustentabilidade, a gente traz uma garantia de meio ambiente para o ser humano, né? Em 1990, começa uma grande discussão de responsabilidade social corporativa, investimento social privado. É nessa época que é fundado o GIF, que é fundado o Ethos, que são grandes marcos aqui no Brasil de responsabilidade social e investimento social privado. Mais ou menos em 2001, a gente tem o lançamento do Pacto Global da ONU, que é uma grande iniciativa, a maior iniciativa voluntária de responsabilidade social mundial, que foi idealizada pelo Kofi Annan, que tem pilares que relacionam diretamente o ESG, pilares de direitos humanos, pilares de compliance, pilar de direito trabalhista e meio ambiente. Em 2011, a gente já fala dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Então, a gente já traz uma perspectiva de S muito forte. Esse S do ESG vem muito forte com os princípios orientadores. Começa também a ser falado do sistema B. E eu estou falando muitos conceitos aqui para vocês, tá? Mas depois a gente pode aprofundar alguns deles. O sistema B, que é a certificação B, que vê a empresa por uma outra perspectiva. Qual é essa perspectiva? A perspectiva do stakeholder capitalism, e não só o shareholder capitalism. Isso é importante, é um conceito que foi replicado em 2020 no Fórum de Davos, que veio a grande onda ESG, né? E qual é... O que diz cada um desses conceitos? Quando a gente fala de shareholder capitalism, a gente está falando de um foco no acionista. Então, a empresa focando para o seu acionista e não pensando em todos os interessados, que são os stakeholders, né? E aí, quando a gente muda esse conceito para stakeholder, a gente começa a pensar não só no direito do acionista, mas sim em toda essa rede de interessados. E, finalmente, em 2005, é cunhado pela primeira vez o termo ESG, nesse relatório que chama Who Cares Wins. Essa é uma provocação que foi feita pelo Pacto Global para que o mercado financeiro pensasse não só nas métricas financeiras, mas também em métricas ambientais, sociais e de governança. Então, foi uma primeira provocação, e aí foi pela primeira vez que vieram essas 3 letras, né? Em 2020, foi que eu falei para vocês que a gente teve essa discussão
de stakeholder capitalism versus shareholder capitalism, e veio o Manifesto de Davos, trazendo novamente a importância do ESG, e a carta famosa do Larry Fink, que é o CEO da maior gestora de patrimônio do mundo, né? E aí, nessa carta, ele trouxe essa provocação de que deveríamos considerar as partes interessadas e não somente o acionista. Isso é muito relevante, sobretudo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a gente tem uma decisão histórica da Suprema Corte que diz que o dever dos administradores é dever fiduciário maximizar os lucros. Então, você ter uma mudança de paradigma desse tamanho, por exemplo, nos Estados Unidos, faz uma grande diferença. Então, uma comunicação dessa do Larry Fink para o mundo criou uma onda importante e os investidores foram seguindo. O Fórum de Davos assinou embaixo. Veio uma pandemia que mudou a perspectiva das empresas e veio a onda ESG com mais força. Então, muito brevemente, fazendo um panorama de muitos anos, veio aí que veio a nossa onda ESG. E aí, acho que pode passar ali. Quando a gente está falando de ESG, vocês já devem ter visto, a gente está falando de vários aspectos do meio ambiente, do social e de governança. A gente não está falando só de mudanças climáticas e diversidade, que são dois focos muito importantes, mas é muito além disso, né? A gente tem uma pauta muito grande na Europa para falar de mudanças relacionadas a mudanças climáticas. A Lina vai falar um pouco mais disso, mas o ESG é muito mais do que isso, o IOE é muito mais. No S, vocês vão ver que a gente tem pouquíssima regulamentação. Nossa regulamentação no Brasil, ela é esparsa. A gente tem uma regulamentação maior que fala de direitos humanos, que são os princípios orientadores. A gente não tem nenhuma norma específica no direito brasileiro que fale de diversidade, por exemplo. A gente tem uma norma que fala de trabalho escravo, uma norma que fala de trabalho infantil, mas a gente tem um grande Código de Defesa do Consumidor, mas é tudo esparso, né? Então, a gente tem que fazer uma junção de todas essas legislações para a gente chegar numa legislação social. Em governança, a gente tem um pouco mais de uma legislação que a gente consegue visualizar e que é isso que a gente vai tentar explorar num pedaço da nossa aula, que é a legislação que existe atualmente para as companhias abertas, a legislação que existe atualmente para as instituições financeiras e para os fundos de investimento. Foram criadas no ano passado todas elas, e a gente vai explorar um pouco para vocês entenderem o que a gente tem no Brasil. Li, você quer falar um pouquinho nesse slide de ambiental ou quer começar o panorama mundial? Não, obrigada, eu ia até pedir depois para voltar, né, mas como a gente se conhece bem, você já imaginou isso. Eu acho que o que é interessante a gente extrair daqui é que hoje, isto aqui, tudo que a gente está verificando, ocupa um pedaço dentro da empresa gigante. Na verdade, todas as empresas, de todos os setores, acabam tendo que olhar para cada um desses tópicos invariavelmente. Aí você fala, meu setor aqui, ele não tem nada a ver com mudanças climáticas, eu tenho algum tipo de comércio, mas vai ser importante que você se inclua dentro da cadeia de outros membros aí, eventualmente obrigados. Então, além de você definir a sua estratégia em termos de mudanças climáticas, você pode definir que não só riscos estão presentes, mas oportunidades de você entregar um serviço ou um produto carbono neutro para a sua cadeia. Então, vai ser muito importante para que todas as empresas, dentro da sua estrutura e conforme o seu modelo de negócio, revejam cada um desses itens. Eu falei agora de mudanças climáticas, porque é um mais objetivo, mas nenhuma empresa no tempo vai se sustentar, seguindo a tendência que a gente está vendo, sem olhar para esse checklist inteiro, sem ter controle e dimensão de tudo isso que acontece em termos de ESG dentro da sua companhia. Então, é só uma questão de tempo e como a sua empresa vai se posicionar nesse tempo. Você vai sair na frente, e aí tem o custo de sair na frente em algumas questões, mas tem também o benefício de você se posicionar estrategicamente nesses temas, porque, invariavelmente, vão estar no mercado com melhores condições de ofertas de preços, de mercado, de serviços, de produtos, aqueles que tiverem efetivamente resposta para todos esses itens.
Então, o tema de mudanças climáticas, ele é emblemático, mas no Brasil, por exemplo, a gente não pode deixar, acho que quem estava aqui no começo da conversa ouviu falando, não pode deixar de olhar para os problemas brasileiros, né? Então, mudanças climáticas é importante porque o mundo inteiro está sofrendo e vai sofrer com isso, mas, na verdade, a gente tem situações ostensivas, naturais aqui do Brasil, que precisam ser atacadas por meio das estratégias ESG, que aí está ligada à poluição, à contaminação, gestão de resíduos, em função da nossa falta de saneamento, por exemplo. Então, eu queria só apontar aqui que a gente cita itens que a gente entende como obrigatórios em cada uma das letrinhas para todas as empresas, mas a ordem de prioridade vai estar relacionada com a materialidade daquele país e daquele setor e daquele contexto regional onde aquela empresa está localizada e o ambiente mais direto que ela atinge. Aí você fala ambiente mais direto, pode ser, obviamente, uma relação com a comunidade mais local e regional, mas se o produto circula absolutamente em todo o território nacional ou estrangeiro, aí a abrangência dela tem que ser olhada também num nível muito maior. Então, algumas considerações aqui para a gente ir continuando a conversa. Eu acho até que a Lilian pontuou que esses conceitos estão sendo abordados nas aulas, né, Lilian? Então, assim, a gente só quis trazer esse panorama inicial para não entrar direto na legislação, mas, de fato, a matriz de materialidade é fundamental para você depois visualizar qual é a legislação que realmente te importa, né, Lilian? É isso mesmo. Então, no final das contas, todos nós, independentemente do nível de gestão, de liderança nas nossas companhias, e eu coloco nossas, porque apesar de sermos prestadores de serviço, a gente passou há muitos anos, desde praticamente a fundação do escritório, a exercitar o tal ESG, com outros nomes, dentro da nossa atuação. Então, a gente tem a nossa matriz de materialidade, a gente sabe o que a gente precisa fazer em cada um desses itens aqui, e a gente só saberia prestar esse serviço para os clientes se a gente estivesse exercitando isso em casa. Então, nos coloco na mesma condição de cada um de vocês, independentemente do setor e local onde vocês atuam, esse checklist ele vai ser obrigatório e a ordem de prioridade vai ter relação com essa análise de materialidade que cada uma deve conduzir para efetivamente fazer o seu plano estratégico nesse tema e se posicionar bem no mercado e fazer as contas bem. Porque quando a gente começa a ajudar, por exemplo, uma companhia a fazer a análise dela de estratégia em clima, começa sempre com o custo do advogado, o custo da empresa, da consultoria que vai fazer o trabalho, o custo das compensações e das reduções, o custo do investimento em tecnologia, em crédito de carbono. De repente, você percebe que, na verdade, uma vez que você faça esse investimento, você tem um produto diferenciado, você tem hoje uma exigência de mercado que vai te colocar numa outra situação premium, se você estiver atendendo esses requisitos, e aí a empresa, naturalmente, que tem o cacuete e o treinamento para olhar sempre a oportunidade em todos os riscos que as empresas se expõem e estão expostas, acaba integrando esse tema todo ESG para a cultura dela e aí vê oportunidade nisso. Então, é só uma questão de transição, de shift para essa economia de baixo carbono, ou economia socioambiental, ou economia capitalismo de stakeholders, que a empresa vai se posicionar bem e a gente vai mudar supostamente, para um outro patamar de mundo. Você vai... Aqui a gente, ainda vou colocar para vocês, nem é como vocês viram, eu tenho uma especialidade em ambiental, a Juliana em social, mas dado que a gente trabalha há tanto tempo junto e organizando essa prática junto com vários outros colegas no escritório ESG, a gente acaba conseguindo falar um pouco de ambos os assuntos mutuamente, já que são assuntos indissociáveis, né? É impossível a gente orientar um cliente num tema, por exemplo, de mudanças climáticas, sem dizer para ele que o aspecto social, o mau cuidado da empresa não vai ajudá-lo muito. Então, o nosso idioma, na verdade, independentemente da especialidade, acaba tendo que ser ESG, de cada um de nós, independentemente de onde estivermos. Então, esse movimento aqui que está acontecendo no mundo, ele vem de todos os lados. Ele não vem, acho que o colega aqui também comentou no chat, aquela minha provocação sobre política pública, que a gente fica esperando acontecer, não necessariamente isso vem, pode vir de políticas de mercado. E aí a gente vê isso como uma grande tendência, né? E particularmente do setor financeiro. Então, o setor financeiro tem sempre a planilha
para fazer seus cálculos de risco, de custo, de investimento, etc. E depois que eu aprendi, anos atrás, que no final das contas os economistas, eles também são da área de exatas, mas as premissas deles são da área de humanas, eu me tranquilizei e comecei a imaginar que efetivamente a gente consegue colocar em planilhas uma série de dados que vão nos ajudar a tomar decisões melhores. Até os juros, né? Tem um livro bem interessante do Eduardo Janetti que chama Felicidade. Ele compara a felicidade ao conceito de formulação das taxas de juros. Então, é muito interessante, assim, de como você espera que a vida seja, como você espera que o mundo seja, aí você vai conformando todos os índices que compõem a formação dos índices de juros, etc. Então, acho que um pouco do que a gente vê é que o setor financeiro teve uma influência muito grande em tentar instrumentalizar a forma com que a gente se coloca no mercado como sustentável. Então, além de manifestos e associações de empresas ou pessoas ou investidores ou grupos que quiseram declarar que era melhor trabalhar sem nenhum tipo de condição análoga à escravidão e trazendo isso para a nossa realidade, além de responsabilidade social corporativa que foi sendo traduzida, né, do que seria isso por um grupo de empresas ou leis que foram sendo editadas, a gente teve essa pressão do mercado em criar estándares, e a gente não resolveu isso ainda, a gente não tem estándares consolidados ou definitivos para mostrar, comparar uma determinada empresa com outra em diferentes países, e aí criar um grande ranking de sustentabilidade. A gente não tem isso, mas não tem problema, vai vir um amadurecimento com o tempo. Este não é o desafio é efetivamente a revisão dos modelos de negócio com esse olhar ESG e fazendo o lucro acontecer. E o lucro tem que ser do tamanho que ele está, se ele vai ser revisto. Há várias iniciativas globais, principalmente europeias, de grandes detentores de patrimônios e riquezas e empresas, etc., se auto-questionando como que deve ser conduzido o lucro, o tamanho do lucro para esse tipo de situação. Mas aí é um extremo que está sendo progressivamente discutido. Mas o status quo que a gente tem é as empresas, primeiro, tentarem colocar em sua conta, e a sua conta de curto, médio e longo prazo de planejamento estratégico, o tema de ESG. Quanto que isso impacta, quanto que isso vale, quanto que eu vou estar perdendo se eu não efetivamente incluir todos esses preceitos que fazem bem para todo mundo, para mim como indivíduo, pessoa, gestor, empresa, consumidor que eu vou atender e tudo mais. Então, o setor financeiro, que obviamente detém grande parte do fluxo de dinheiro que está não só nos bancos, mas nos fundos que usam também os bancos como veículos, trouxeram aí, se colocaram, se posicionaram ou foram cobrados para tanto, como grandes fomentadores de regras e normas de mercado que acabaram, em alguns países, sendo já formalizadas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, na União Europeia, em consulta pública já encerrada, agora saindo da Comissão Europeia, já foi para o Parlamento Europeu, a gente tem os grandes norteadores de due diligence que vão ser implementados por todas as empresas que exportam produtos para a Europa. Então, Liz, tem que passar o próximo slide, que daí você já está falando dele. A gente tem, na verdade, já tem, né, diretivas e normas que já estão em vigor, e tem essa consulta em andamento, que, na verdade, aqui nem está mencionado, mas tem uma lei alemã que já está em vigor, e que fala que empresas acima de 3 mil funcionários, empresas alemãs, mas que também estejam fora do Brasil, fora da Alemanha ou no Brasil, por exemplo, já tem que cumprir com normas de verificação da sua cadeia de suprimentos. Então, se você tem uma relação com uma empresa alemã com mais de 3 mil funcionários, e talvez a tendência expanda para menos funcionários também, você vai ter que demonstrar paulatinamente, progressivamente, seu desempenho em temas ESG. Então, isso que já está acontecendo, que vai entrar em vigor, se não me engano, no final do ano, né? No começo do ano que vem entra em vigor, mas já está editada, já está aprovada, e está no seu tempo só de maturação, isso vai ser uma tendência para a Europa. De novo,
quando que isso vai acontecer? Há 15 anos, 17 anos atrás, eu me lembro dessa mesma discussão. Tinha uma diretiva europeia também, tratando dessa discussão para o setor de cana-de-açúcar, para o setor de óleo de palma e etc. E aí parou tudo, mudou tudo. Mas agora a gente acha que efetivamente não tem mais como evitar, é absolutamente uma tendência certa. Somente não podemos dizer em quanto tempo que isso vai acontecer. E tudo isso por conta dessas normas já isoladas que vão sendo editadas e mostrando que a Europa já se posicionou. A guerra da Ucrânia influenciou a velocidade de algumas coisas? Sim. Primeiro assustou, né, no sentido de matriz energética, de dependência de gás natural, que foi efetivamente considerado como uma energia limpa, um pouco antes do começo da guerra. A União Europeia tinha declarado que energia nuclear e energia gás são energias limpas. Há quem contradiz, há quem não goste, etc., mas o fato é que era assim que a regulação estava sendo conformada. E aí, a questão do gás dependia especificamente do fornecimento russo. E como lidar com isso, uma vez que houve todos os bloqueios, etc., né? Então, deu uma desacelerada, mas deu uma acelerada num outro aspecto. O aspecto de que agora temos que nos tornar independentes mesmo em termos de energia limpa, renovável, cortar essa dependência por N razões, comerciais, globais, de guerra, etc., e ambientais. Então, vamos investir mais ainda em tecnologia. Então, tudo aquilo que foi prometido na Conferência do Clima no ano passado, em Glasgow, de que haveria um financiamento de 200 bilhões por ano para efetivamente financiar a transição climática, começou a ser mais bem tratado, começou a ser mais dedicado para que efetivamente esse dinheiro chegasse nos investimentos tecnológicos que precisam ser feitos para a própria União Europeia cumprir a sua meta. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que o mundo virtual mais recorrente nos negócios também nos deu mais visibilidade de aspectos até diplomáticos, né, que acontecem e que a gente não tinha acesso, e a gente vai ver os próximos capítulos aí, no caso da COP, no tema de mudanças climáticas, no Egito, esse ano, no final do ano, e as tratativas já estão sendo feitas para se identificar como é que a gente vai conseguir fazer essa transição, dadas todas essas pressões que a gente vive no negócio. E eu gosto de falar de mudanças climáticas como exemplo de ESG, porque eu acho que quando uma empresa decide inserir na sua estratégia as reflexões de mudanças climáticas, vem tudo. Vem tudo. Vem o tema de diversidade, vem o social, porque nenhum projeto de crédito de carbono pode sair sem sustentabilidade. Se você tem um projeto de crédito de carbono que não tem um aspecto social relevante, ele vale menos no mercado, então por que não fazer? Então vamos fazer, e aí já aproveita e desenvolve a comunidade, aproveita e já desenvolve a comunidade para compor a diversidade dos seus quadros de funcionários. Então as coisas vão se puxando, né? Acho que o assunto ESG, ele vai necessariamente começar por um ou outro tema dentro daquela companhia, em função da sua característica, da sua origem, enfim, história, mas naturalmente vai puxando todos os assuntos. Então, é importante vocês terem visibilidade que está vindo de todos os lados, né? Então, seja de uma regulação internacional que nos atinge indiretamente em função do fornecimento que fazemos para a Europa, seja em função do próprio mercado, seja em função da precificação que gera para o seu produto você não cumprir com essas normas, né? A gente tem assessorado empresas com bola preta em termos de financiamento, porque não tem uma mulher no conselho. Então, faz tudo bem em termos de sustentabilidade, etc., mas tem um detalhe: não tem nenhuma mulher no conselho. Isso vem sendo lido por alguns fundos, etc., desses investidores que decidiram seguir por esse caminho ESG de forma intensiva, como algo no-go para determinadas situações. Então, é importante que vocês tenham essa visão que a gente está tendo dos negócios. E terminando aqui uma visibilidade do ambiente internacional, né? Aqui a gente nem abordou muitos países, nem todas as normas que a gente já vê rodando por aí em diferentes países e regiões do mundo, mas aqui são as emblemáticas e que acabam inspirando normas brasileiras, né? A nossa CVM olha bastante para a SEC nos Estados Unidos e vê como é que está sendo inserida, qual a ingerência, né, desse regulador no âmbito dos termos climáticos ou ESG. No fundo, essas instituições, elas não vão dizer pode ou não pode, elas vão dizer você deve divulgar.
para dar o devido direito de acesso à informação aos seus investidores. E ao dizer isso, ela passa a trazer várias regras de clareza em temas que precisam ser expostos para o investidor tomar a decisão dele. É a mesma questão do consumo. A gente tem um código de consumidor, que acho que fala no artigo 36 lá, que toda informação precisa ser clara, precisa, ostensiva, daquele produto ou serviço, informando aquilo que pode impactar a sua qualidade e o seu uso, etc. Então, basicamente, para o consumidor ou para o investidor, a empresa está obrigada e é pressionada e demandada para que exponha quais são todas as condições que revestem aquele produto, né? Acho que a gente, da nossa geração, não necessariamente tem o cacuete, o hábito de olhar para um produto numa loja e tentar imaginar o impacto por trás, mas, invariavelmente, os nossos filhos e essas gerações vindouras aí já estão conseguindo criar esse mecanismo mental de olhar para um produto e enxergar o background todo dele. Então, UK é a mesma coisa, tá? A manual de práticas que orienta todas as companhias, ele efetivamente já determina que você tenha o conceito de pratique ou explique, porque não pratica determinada conduta no tema ESG. Oli, eu acho que eu vou aproveitar que você falou de consumidor, porque algumas pessoas estavam perguntando, não tem nada a ver com o que a gente está falando exatamente aqui de regulação nos Estados Unidos e UK, mas como várias pessoas estavam falando de consumidor, acho que você tocou num ponto importante, e o Código de Defesa do Consumidor é uma arma muito importante atualmente quando a gente está falando de ESG. Acho que você podia falar um pouco da nossa experiência também de casos que a gente tem empresas, e assim, fugindo totalmente do nosso slide, tá? Que estão sendo, inclusive, sofrendo processo administrativo no CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que tem um capítulo específico sobre sustentabilidade. Então, não é uma regra-lei, mas existe essa autorregulamentação do CONAR e a gente tem clientes que estão com processos administrativos, foram sancionados por fazer propagandas que eles não conseguem comprovar que exatamente vão cumprir o que eles estão falando, né? Então, acho que é interessante falar sobre isso também, né, Li? Não, muito. E aí, assim, uns 5, 6 anos atrás, a gente fez um levantamento no CONAR de todos os processos administrativos que envolviam questionamentos sobre propaganda em sustentabilidade, porque o CONAR já tinha uma diretriz que falava quais são as regras que devem ser seguidas quando você oferece o seu produto como sustentável, verde, etc. Mas aquilo ali não tinha, né? Tinha 23 processos, não era muita coisa. Se hoje a gente for repetir essa pesquisa, é porque eu fiz uma pesquisa mais acadêmica para levar para um congresso, etc., fora, hoje a gente já sabe pelos nossos clientes, né, que isso é uma situação recorrente, e, na verdade, pessoal, isso foi o que gerou grande parte dos processos de litígios climáticos fora do Brasil. Então, o fato de você se colocar no mercado por meio dos seus relatórios de sustentabilidade como sustentável e aquilo não é rastreável, cada vez mais vai ser elemento agregado para uma responsabilização da sua conduta organizacional e corporativa de prestação de serviço público, de certa maneira, ao consumidor e ao investidor. Então, as decisões recentes que aconteceram aí perante empresas de óleo e gás levaram em consideração no seu fundamento esse aspecto, e acho que é alguma coisa que a gente ainda já tem mencionado, mas a gente ainda não tem, de novo, também o cacuete de trazer isso para as instâncias regulatórias pertinentes. O CONAR, lembrando, é um autorregulador, é um composto pelas empresas, é um conselho das empresas, mas a gente trata ele quase como um regulador, já porque eles colocam as penalidades e recomendam, e elas são cumpridas, né, sem necessariamente ter o ajuizamento de qualquer ação. Bom, vamos lá. Então, podemos passar aqui para o Brasil. A gente tem o mesmo movimento acontecendo no Brasil. Juliana, você quer falar um pouquinho aqui? Posso falar. Antes de começar até a falar do CONAR, eu acho que como você trouxe um capítulo, um pedaço de litigância também, eu acho que só para complementar antes da tendência regulatória no Brasil, acho que uma tendência que a gente aqui só está trazendo os PLs, que tem acontecido muito no Brasil também, é uma tendência de litigância relacionada à diversidade. Então, tem grandes processos já correndo contra empresas
relacionado à diversidade. Então, fotos que mostram apenas homens brancos e que diz que a empresa XYZ tem políticas de diversidade. Ou uma pessoa que entra numa loja e sofre algum ato de discriminação. Então, tem um movimento grande no Brasil relacionado a isso também, juntamente com a litigância climática. Mas aqui esse primeiro slide, o que a gente traz é algumas tendências de PL, né, que são alguns PLs que estão aí em trâmite, que dão um cheiro para a gente do que pode vir pela frente, né? Então, um desses que a Lina vai explorar mais para frente é o que fala do Sistema Brasileiro de Comércio e Registro de Emissões de Gás de Efeito Estufa, totalmente relacionado à mudança climática, muito discutido. O próximo é o que fala um pouco de redução de RPJ devido por pessoas jurídicas que empreguem mulheres chefes de família, para realmente dar um outro prestígio para mulheres. A gente tem uma questão de diversidade muito séria no Brasil, né? A gente tem uma questão de diversidade de gênero, não só no Brasil, no mundo, mas a gente também tem uma questão de diversidade de raça bem importante. Esse PL trata de diversidade de gênero. O outro PL também relacionado a gás de efeito estufa, para exigir que tenha no relatório anual essa estimativa de emissão de gás de efeito estufa. Inclusive a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, já pediu esse disclosure. Então, nos Estados Unidos, a gente já tem que fazer esse disclosure. Os últimos 2 PLs também são relacionados a debêntures verdes. A gente teve um boom nos últimos anos de emissões de títulos temáticos. Que são títulos temáticos? São títulos que são verdes, ou títulos sociais, ou os chamados Sustainability Linked Bonds, que são títulos relacionados a elementos de sustentabilidade. Eles não servem para um projeto social ou para um projeto ambientalmente relevante, mas eles estabelecem metas para as empresas que elas têm que alcançar, e aí os juros são reduzidos. E aí a gente tem PL que incentiva esse tipo de emissão relacionada ao verde, especificamente a projetos verdes. E, por fim, acho que é importante dizer também que teve o lançamento da nova metodologia do EASY no ano passado. O EASY, acho que todos vocês conhecem, mas é o Índice de Sustentabilidade da Bovespa, e ele foi todo aprimorado para dar mais transparência e um aprofundamento dos compromissos socioambientais. Antes, quando a empresa preenchia o formulário do EASY, se você não entrasse no ranking, os seus dados não ficavam expostos. Agora tem um dashboard. Então, mesmo que você não entre exatamente no EASY, as pessoas vão conseguir ver como está o andamento dessa sua jornada ESG, né? O EASY no Brasil, ele é um bom termômetro para ESG. Obviamente, a gente tem outros tantos termômetros no mundo, né? A gente vê os índices da MSCI, Sustainalytics, o ISS e tal, mas no Brasil, o EASY é um ótimo termômetro ESG. Todos têm defeitos, mas eu acho que realmente depois dessa reforma é um bom termômetro. Não, e aí, se a gente fosse listar todos os PLs que a gente vê em andamento a respeito do tema ESG, ia ficar uma lista infinita aqui. Né? Exato. A gente tem muita coisa hoje sendo iniciada, né? As pesquisas eleitorais, elas têm demonstrado que meio ambiente, por exemplo, entrou em pé de igualdade com saúde e educação, em termos de apelo eleitoral. Então, é super importante hoje, na proposição de condutas aí políticas para buscar mandatos, etc., que se posicionem os deputados, os vereadores, os prefeitos, governadores, etc., tenham claramente qual que é a sua visão no tema. A gente vai poder ver esse ano também nas eleições como é que vai ser esse impacto nas escolhas dos eleitores propriamente dito, mas nas pesquisas aparece com bastante relevância. Então, seja por convicção, por amor à causa, seja por percepção do quanto que isso é relevante para posicionar o Brasil num lugar de destaque nessa estratégia de sustentabilidade, de soluções baseadas na natureza e de condição social, etc., a gente está vendo muitos movimentos, né, nas câmaras legislativas de modo geral. E aí, no entanto, a gente sabe que esse projeto, por exemplo, do relatório, ele está relativamente parado. Então, a gente tem falado muito para os nossos clientes que, não obstante o lobby não ser regulamentado no Brasil, isso não significa que as empresas não podem e não devem se colocar perante a formulação das políticas públicas.
perante posicionamentos formais junto às suas associações ou manifestos diretos, etc., buscando essa melhoria na qualidade regulatória que ajuda a também resguardar a competitividade, que muitas empresas já desejariam, desejam mudanças importantes na sua cadeia, no seu negócio, mas dependem, na verdade, de manutenção da competitividade. E isso acontece quando você tem elevação do patamar de maneira mais escalonada, né, de efetivamente uma política pública que nivele as exigências. Então, já é uma grande coisa esses reguladores da área mais econômica, e a gente vai falar também um pouquinho do Banco Central aqui, falamos de CVM, trazerem esses outros níveis de exigência para o tema ESG. Mas, na verdade, as empresas têm que se posicionar no advocacy de uma maneira mais incisiva a partir desse momento que a gente está vivendo. E aí, aqui a gente trouxe, então, os PLs. Em seguida, o que a gente vai trazer é, efetivamente, o que a gente tem de regulação no Brasil. E a regulação, ela é bem nova, né? Então, vocês vão ver que as regras, por exemplo, a regra da CVM, ela ainda não foi aplicada, né? Então, as companhias abertas, elas têm diferentes níveis. Então, a gente tem companhia aberta e companhia fechada, né? Então, as companhias abertas são aquelas que negociam na bolsa. Elas têm diferentes níveis. Se elas estiverem no nível do novo mercado, elas já têm um nível de exigência, de governança, por exemplo, que é muito diferente, né, do que de uma empresa familiar. O nível de governança do novo mercado exige que você tenha um código de conduta, políticas diversas, política de gestão de risco, estabeleça um comitê fiscal. Então, você tem um outro nível quando você é uma companhia aberta. E aí você tem um órgão, que é a CVM, que é a Companhia de Valores Imobiliários, que faz a supervisão dessas companhias abertas, a Comissão de Valores Imobiliários, falei companhia, desculpa, que faz a supervisão dessas companhias abertas. E todos os anos, essas companhias abertas têm que mandar um formulário de referência. Esse formulário de referência é um formulário que os investidores olham. Eu não olho. Eu olho porque eu sou advogada, mas se eu fosse meu marido, ele não olha necessariamente o formulário de referência, mas os investidores olham. É um resumo da empresa. Você conta o que a empresa faz, você fala como é remunerado o administrador, é um resumo da vida da empresa, mostra os números. E esse formulário de referência, ele sofreu uma alteração muito importante no final do ano passado para diminuir algumas das informações, enxugar em alguns pedaços, tá? Tinham várias críticas, isso tudo, na verdade, bem relacionado mais ao nosso time de mercado de capitais, mas o que nos interessa é que nessa reforma do formulário de referência, que foi feita pela resolução 59, veio um disclosure ESG, ou seja, a partir do ano que vem, as companhias abertas também terão que informar o que tem feito na área ambiental, social e de governança. Até então, a gente tinha o formulário de referência sem essa exigência, tinha um item genérico que você falava, faço doações, praticamente era só isso que era feito pelas companhias, para ser muito honesta, era isso que era falado nesse item, que era o item 7.8. E quando você tinha que apresentar um outro formulário que chama, um outro formulário que é o informe de governança, também tinha um espaço que você poderia falar um pouco do que você faz para as partes interessadas, de qual o papel do Conselho de Administração para as partes interessadas, que é um outro formulário, que é o formulário que está escrito aqui da instrução CVM 586, que é o formulário de governança, que é baseado também numa norma do IBGC, numa instrução, não uma norma, uma instrução do IBGC, que também está sendo totalmente reformada. A gente, enfim, acha que também dentro desse informe de governança vai ter um disclosure ESG. Isso ainda não existe, mas é essa discussão que existe hoje, que o IBGC está reformulando o Código Brasileiro de Governança Corporativa para também trazer o disclosure ESG. Então, o que a gente tem hoje é a resolução CVM 59, que está pedindo que a partir do ano que vem esse formulário de referência traga informações ambientais, sociais de governança. E que informações são essas? Próximo slide, Lê. O que vai mudar na prática, né? Você vai ter que dar um detalhamento. Logo no início, você fala o que a companhia faz. Então, você vai ter que dizer se você tem ou não relatório de sustentabilidade. Se você não tiver, você vai falar não tem.
Mas imagine, tudo isso aqui, esses itens, na sua maioria, ele é chamado, até tem uma pergunta, relate ou explique. Tem uma pergunta que veio no chat de vocês até. Você pode dizer, não tenho, mas o investidor vai olhar aqui e vai falar, por quê? Por que você não tem? Por que você não está fazendo? Eu acho que tem que fazer. É muito raro hoje em dia você ter uma empresa que não tem um relatório de sustentabilidade. Desde que a gente organizou a prática de ESG há 2 anos, a gente já conversou com umas 150 empresas. E todas elas, se não tinham um relatório de sustentabilidade, estão fazendo. E aqui no formulário de referência, você tem que dizer se é atrelado ou não aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, se você trabalha com saneamento, tem um ODS de água, então você coloca lá, ODS de água. Além disso, tem que falar qual é a sua metodologia para esse relatório de sustentabilidade. Além disso, tem um item no formulário de referência que você fala de riscos, chama fatores de risco. Tinha um fator que era fator social e ambiental. A questão climática é tão importante que eles separaram em social e ambiental e criaram o climático. E é tão importante que eles também pedem para informar se vocês têm inventário de gás de efeito estufa. Isso tudo nesse novo formulário de referência a partir de janeiro, né? Então, fala o mais genérico de sustentabilidade, chega nesse ponto de clima, e aí eles chegam num outro ponto que a gente fala de diversidade. Então, se as companhias abertas não têm diversidade no seu conselho, porque é assim, muita companhia fala, não, tem muita diversidade, muitas mulheres. Mas quais são essas mulheres que estão na alta liderança? É isso que você vai ter que dar de disclosure nesse formulário de referência, né? Eles pedem número de gênero e de raça. E para completar, um fator muito importante também é que aqui vai ter um espaço para indicar se existe, dentro do critério de remuneração variável, um componente de critérios ESG. É algo que a gente tem discutido muito com os nossos clientes, porque aí está uma pressão importante dentro das empresas. Você criar metas ESG para, de fato, você mudar a sua remuneração variável. Aí você tem esse incentivo, você começa a se mexer. E a empresa toda se mexe. Então, vai ter também um campo para isso dentro do formulário de referência. O próximo slide... Ô, Juliana, só fazer um comentário. Você estava falando aqui, eu estava me lembrando, já vi esse slide várias vezes, mas hoje, particularmente, eu me lembrei da gente, sei lá, 10 anos atrás, a gente tinha a lista de due diligence que a gente faz das empresas que estão colocando o seu papel no mercado, que era obrigatório, e a gente tinha a nossa parte socioambiental, que a gente queria opinar também, que era basicamente isso. Se fosse olhar aquele questionário antigo, não obrigatório, que a gente fazia anteriormente para tentar ajudar as empresas a transitar para essa jornada de ESG, já era sobre isso. A gente perguntava práticas de gestão, quais eram os riscos de comunidade, quais eram as questões climáticas que ela olhava, tirando essa questão de indicador de desempenho, porque a gente não se metia na governança da empresa, não se metia. Na verdade, agora é essencial que o advogado olhe para isso também, mas isso me lembrou aquela nossa planilha antiga, que a gente impunha para as auditorias, a gente recebia o resultado, não é escopo, não faz parte. Não é escopo, não tem nada a ver. Ou senão a gente olhava o formulário de referência, não, deixa a gente olhar, acho que a gente tem um papel aqui com a companhia, para ela começar um trabalho diferente. Não, a gente coloca aqui que a gente faz doações, projetos incentivados, isso é muito importante, mas não é só isso que importa. Então, agora, com essa mudança, ficou muito claro que não é só isso que importa, né? E aí, no próximo slide, tem um detalhamento de todos os itens que foram incluídos, um a um, com cada uma das coisas ESG que precisa ser descrita, né? Então, fala de matriz de materialidade, que acho que eu não falei, que é algo que a gente já falou no início. Então, fala de tudo que eu falei mais brevemente, aí está no detalhe de cada um, onde está cada um dos itens, que precisa dar esse disclosure, inclusive um canal com o conselho de administração, para que, se não for cumprido alguma questão, você indique que existe um canal de denúncia, não é bem denúncia, né, mas um canal de reporte para o conselho de administração. Então, tem uma pergunta no chat, que a pessoa pergunta, acho que se é um checklist e tal, se dá para fazer um checklist para cumprir as exigências da CVM.
Eu não acho que vai dar para fazer um checklist, porque tem muito detalhe aqui só para fazer um checklist e não, de fato, mudar a realidade da empresa, né? O ESG, acho que esse é um ponto muito importante, o ESG vem para mudar uma realidade e não para ser a área de marketing cuidando de responsabilidade social. E aí, nessa medida, no caso das companhias abertas, tem um grande impulsionador aqui da CVM, um impulsionador importante para que, de fato, isso vire core da empresa. Aí, acho que a gente está acabando, eu vou tentar correr os próximos slides, né? A gente tem pouco tempo, mas enfim. A gente depois pode mandar esses slides para vocês, e aí vocês podem ler com mais calma algumas das coisas. Então, a regulação de fundos de investimento foi algo que também veio no ano passado, no final do ano. A Ambima, a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ela cuida de fundos, é também uma autorregulação, que a gente está falando do CONAR. Mas o que aconteceu? Quando veio a onda ESG, começaram a surgir muitos fundos ESG ou fundos sustentáveis. E aí, a gente, inclusive, a Ambima e a CVM começaram a perguntar para os fundos, você é mesmo ESG? Então, que metodologia você usa? Exatamente como é que funciona? E alguns não sabiam o que responder, porque eles só colocaram um nome ESG, é tipo um greenwashing do nome do fundo, e não tinham, de fato, nenhum critério. A Ambima, então, soltou um guia, que chama Guia ASG, que é o ESG em português, e ele é utilizado para mostrar para os fundos de investimento o que é legal ter e o que não vale a pena ter, né? Então, quando você vê essa mãozinha para cima e essa mãozinha para baixo, se você for olhar como um todo e não olhar um por um, você vai ver que, na verdade, o que eles querem é consistência. Não é só mudança de nome, é consistência. Então, na hora que você, de fato, for identificar o seu fundo como a ASG, você tem que ter consistência, você tem que ter metodologia, você tem que ter uma política que vai muito além do que o simples papel que está na gaveta. Então, é algo consistente. E aí tem dois tipos de fundos. Pode passar ali para o outro. Um fundo é o fundo IS, que é o fundo de sustentabilidade, e um fundo que considera critérios ASG. O fundo IS, ele é mais criterioso até que o ASG em alguma medida, porque o objetivo de sustentabilidade tem que estar previsto no regulamento do fundo, né? Então, você dentro dessa carteira, você vai ter, por exemplo, empresas que visam no final do dia a sustentabilidade. E os que consideram questões ESG, ele utiliza estes critérios na sua política de investimento para fazer o seu investimento. Então, ele é importante, os dois são super importantes, tem as regras bem delimitadas pela Ambima. Você pode incluir no nome, se você cumprir esses critérios, que você é um fundo IS ou que você é um fundo ASG, mas se você não cumprir esses critérios e você fizer isso, você pode sofrer alguma sanção que vem da Ambima ou da CVM, porque a Ambima vai olhar todos os fundos e reportar para a CVM, né? Então, não dá mais para fazer o checklist, como vocês estavam perguntando, ou para fazer greenwashing, porque aqui também, nesse caso, eles estão olhando de perto e estabeleceram critérios de transparência, critérios de material publicitário, critérios de política de investimento. E depois vocês podem ler com mais calma. Tem um manual também da Ambima, que pode ser consultado, e a gente só fez um resumo aqui. Mas essa foi uma das outras regras que foi criada no ano passado. Além dessas duas regras, tem a regra de instituições financeiras, que a Alina vai falar, que alguém começou a falar também no chat. Eu acho que o ponto foi que grande propulsor desse movimento está dentro mesmo das instituições financeiras. Vocês sabem que eu tive uma sensação, assim, na COP de Glasgow, foram tantos os compromissos de ordem ligada à justiça social, justiça climática, transição energética, etc., mas, no final das contas, quem assinou documentos e se comprometeu internacionalmente com metas eram instituições financeiras dentro de iniciativas de task force que se comprometiam a aceitar que cada um dos seus países, vamos dizer, impusessem esse monte de regras que, no fundo, trazem a questão do risco social, ambiental e climático para dentro da governança das instituições financeiras. Então, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, por conta de uma dessas resoluções,
o conselho de administração tem que ter a ele vinculado o comitê de sustentabilidade. Então, não é mais uma escolha da instituição financeira, dependendo do porte da sua instituição, aonde vai estar alocado o comitê de sustentabilidade e qual que vai ser o escopo de atuação dele. Ele tem que estar ligado ao conselho de administração. Então, na medida em que você vincula as diferentes áreas da companhia ou da instituição financeira, o tema de ESG, que aí seria o resumo aí do social, ambiental e climático, você absolutamente muda a forma da companhia de enxergar todo o seu desafio e inserir isso na sua cultura, no seu modelo de negócio, na sua gestão, nas metas e tudo mais. Então, isso foi uma grande mudança de paradigma há alguns anos, esse movimento todo que vem acontecendo nas instituições financeiras. E aí, por óbvio, é a mesma coisa que a gente fala das empresas, né? A gente traz sempre as empresas como responsáveis pela implementação e tal, mas no final das contas, eu gosto aqui, como o colega colocou, de olhar o consumidor como alguém detentor de direitos e deveres. Então, ainda é mais caro, ainda nos coloca numa situação restritiva de escolhas, nos coloca num questionamento de produtos menos duráveis. Então, tem uma série de impactos no nosso dia a dia como consumidores que tem que ser considerados, né? Que quem já foi olhar qual que é efetivamente a aplicação do recurso mais rentável do CDI que a gente usa. Em que tipo de empresas, quais são os critérios de sustentabilidade que o nosso CDI, eu só conheço esse, tá? Então, eu não sei falar de outros, mas do ponto de vista mais pessoal, como que a gente consegue essas informações para ver se onde a gente está colocando o nosso dinheirinho lá para render um pouco mais do que as taxas regulares de poupança, como que a gente está aplicando o nosso próprio dinheiro. E aí isso tem que mudar por conta de um dever nosso, e pode ser que renda menos, porque vai ter uma escolha de investimento lá pelo banco, mais sustentável do ponto de vista das empresas, do ponto de vista do custo de transação envolvido naquela aplicação financeira, que vai te prejudicar como um consumidor e usuário daquele serviço. Isso eu trouxe o exemplo de banco, porque a gente está falando de banco aqui, mas isso se aplica a qualquer tipo de produto. Então, é este o movimento que está acontecendo, e o Banco Central, absolutamente qualificado do ponto de vista de equipes, estratégia e planos para tomar decisões nessa direção, vem fazendo um trabalho maravilhoso. E aí teve até mencionar para vocês como uma referência, a Juliana falou do dever fiduciário que foi lançado naquele relatório do Our Common Future, dizendo que seria, então, uma revisão do dever fiduciário. Essa é uma tendência, a gente não tem na lei uma clareza, na lei das SAs ou na lei civil brasileira, uma clareza ostensiva do dever fiduciário cobrindo as questões de risco climático, por exemplo, que diz respeito à perenidade de uma empresa no tempo. O modelo de negócio dela pode não ser sustentável dali a 100 anos, porque parou de chover no sul de Minas. Então, coisas assim vão ter que começar a ser inserida no bojo da nossa reflexão corporativa, e o banco vai ser um grande propulsor no âmbito de tomadas de empréstimos, de financiamentos, alguém que vai estar perguntando para o nosso CFO lá de como ele está olhando essa questão de risco climático, por exemplo. Então, eu acho que o Banco Central, por meio das suas resoluções e do Conselho Monetário Nacional, passou a ter muitas diretrizes nesse sentido, na mesma linha da CVM, por exemplo, que a Juliana mencionou, para induzir as empresas e indiretamente os consumidores, indiretamente os shareholders e etc., para um outro lugar, para um outro patamar. Sem grandes sanções, então, se você errar na estrutura de governança para atender essa resolução do Conselho Monetário Nacional, não vão ter penalidades imediatas aplicadas ostensivamente, pelo menos por enquanto. Mas, de novo, é só uma questão de tempo. Acho que o Brasil está tentando caminhar de uma maneira programática, progressista e progressiva, mas com o tempo que o Brasil, por nossa realidade, precisa para ir se adequando e organizando e reduzindo no final do dia a desigualdade.
Perdão, a gente escolheu aqui alguns temas ambientais, só para mencionar rapidamente tendências, né? De mudanças climáticas, de novo, que é um problema global, é um problema do Brasil também, mas o Brasil tem menos responsabilidade em relação às emissões que são lançadas para a atmosfera e tem mais vulnerabilidade em termos dos impactos. Se vocês forem olhar o relatório de adaptação que a ONU emitiu 2 semanas atrás, mostrando vários cenários locais do impacto das mudanças climáticas para aumento de temperatura, aumento de chuvas, redução de chuvas, aumento de nível do mar, etc., é difícil, você tem que se preparar para ler o do Brasil e entender e ver os impactos daquilo. E aquilo deveria ter sido pauta imediatamente de todos os conselhos, de todas as empresas, para entender qual que era o impacto para o seu modelo de negócio, que pode ser direto da sua produção ou da sua cadeia de fornecimento. Então, se não teve ainda, vai ter que estar na pauta dos conselhos e das companhias. Então, no Brasil, a gente não tem uma política pública assumindo a emergência climática. Até tem um projeto de lei de um deputado bem interessante que fala da nomenclatura. Eu gosto disso também, porque eu acho que tem que mudar a nomenclatura, não é mudança climática, é emergência climática, porque a partir de uma nomenclatura correta, você passa a ter uma visibilidade mais clara do que a gente está falando. Porque mudança parece aquela coisa, está mudando, vai mudar, mas o que vai mudar? A emergência já traduz a relevância dessa mudança. E aí, o que a gente já tem mais avançado é um projeto de lei regulando o mercado de carbono. Então, querendo colocar o Brasil num patamar de ambiente internacional para ser um emissor importante de créditos de carbono, florestal, principalmente, que é a nossa maior fonte de emissão é desmatamento e mudança de uso do solo. Então, isso está avançando, né? Vários empreendedores, associações de classe têm participado das influências nesse projeto de lei, de modo que saia e que a vontade política responda a esse anseio da sociedade empresarial para ter um mercado de carbono funcional. O hidrogênio verde, né, o Nordeste do país já tem investido bastante em tecnologia também para a gente ter uma substituição importante de uma matriz energética que ainda não é completamente limpa. E veja, nossa matriz elétrica, ela é hidrelétrica, né? Então, essencialmente hidrelétrica, a gente tem renovável. Mas é importante dizer que as mudanças climáticas afetam as condições de geração de energia elétrica hidrelétrica. Então, a gente vai precisar entender no tempo como que a gente vai substituir a energia. E aí tem todos uns mecanismos bem interessantes de você exportar energia limpa de hidrogênio, muita coisa legal acontecendo aí nessa frente. Litigância climática, a gente teve a oportunidade de falar já um pouco, né? Sem dúvida alguma, hoje a gente tem quase 2.000 ações pelo mundo acontecendo e discutindo a litigância climática, né? Discutindo os efeitos que as empresas causam perante a sociedade, ou que os países que se comprometeram a determinadas metas não estão estabelecendo políticas públicas compatíveis com as metas que estão sendo estabelecidas. É por isso que o Brasil tem medo também de estabelecer metas muito arrojadas, porque depois não consegue cumprir e vai ficar suscetível a mudanças climáticas. E outra, no nosso país, o cumprimento de metas com as quais a gente vem a se comprometer tem a ver com a representatividade nas nossas emissões, que são desmatamento. E aí, desmatamento, política pública, né? Regularização fundiária e aspectos bem difíceis de endereçar de uma maneira organizada. E aí também a resolução que a gente falou do Bacen, que trata das questões de risco. Então, mudanças climáticas é um pouco esse o cenário regulatório que a gente percebe e vê influenciando. Isso não é nunca dissociado da questão de resíduos, né? No Brasil, a gente tem um problema seríssimo de gestão de resíduos, seja pela geração dos resíduos, seja pela má disposição, né, em aterros, etc. Tudo que a gente tem de bom de energia renovável, a gente tem de ruim de geração de resíduos mal dispostos no final da sua cadeia. Eu tenho lá todo um movimento, uma colega perguntou aqui no chat também, ou no Q&A, perguntou como que a gente ajuda a influenciar esse tema de economia circular. Bom, o advogado tem que ajudar o cliente conforme a sua própria estratégia, mas eu concordo com você de que o advogado, e a gente assumiu esse compromisso já em clima, mas meio que é o que a gente faz em todas as áreas. A gente assumiu publicamente num programa que chama Net Zero Lawyers Alliance, que é se comprometer a reduzir as emissões, né, um Net Zero. E, além disso,
orientar os nossos clientes de como fazer essa transição. Então, é um compromisso que é rastreável, que a gente tem que se reportar a essa aliança que a gente fez de escritórios de advocacia internacionais, em que a gente está incentivando os nossos clientes a cumprirem a legislação. E economia circular é a mesma coisa. Esses dias a gente fez um parecer para um cliente mostrando as coisas que estavam complicadas ali na companhia em função da gestão de logística reversa, etc. Por duas razões, a gente fez uma fala bem importante para a diretoria, para a liderança, para o conselho da empresa, dizendo, isso aqui está errado, as penalidades são essas, mas, na verdade, a sua jornada ela é bem complexa e ela não é de economia circular de resíduos, ela é economia circular de fluxo de matéria e energia no seu ciclo de vida. Então, a gente tem o dever, a função, e aí, respondendo a sua pergunta, de educar o cliente em relação a toda a informação que é relevante para ele enxergar um cenário de risco de longo prazo, do modelo de negócio dele de longo prazo, seja para a questão de compliance, seja para a questão de competitividade mesmo. Então, o que a gente vem fazendo é garantir que o nosso time de ESG no escritório vem sendo completamente formado e treinado para essa finalidade também. A gente está com aproximadamente 100 advogados que estão sendo formados nesse tema nosso ESG, né? Então, um grupo bem grande, que tem uma trilha de formação. Então, da mesma maneira que a gente recomenda que as empresas tenham a formação continuada, até que a cultura incorpore efetivamente o tema ESG, que ela tenha uma formação continuada nisso, a gente também faz isso no escritório para que a gente possa vir aqui e contribuir com uma fala que faça sentido para vocês que estão aí na liderança das companhias, das consultorias, etc., e que vão efetivamente fazer grandes mudanças também. Então, eu tenho várias questões sobre essa legislação de resíduos sólidos, eu acho que a gente perdeu várias oportunidades ao longo desses 10, 12 anos que a gente tem a política de resíduos sólidos, que é de 2010, de tratar o tema como uma economia circular, né, de uma maneira um pouco mais moderna e arrojada, e integrada com a política climática. Mas não conseguimos, e aí estamos indo passo a passo, e cabe a nós, intérpretes da legislação, levar esses conceitos mais integrados para a orientação dos clientes. Bom, florestas e biodiversidade, gente, não tenho a menor dúvida que o ano que vem a gente vai estar falando desse tema profundamente, da mesma maneira que a gente está falando de clima hoje em dia, até um pouco de desmatamento, etc., mas a floresta e particularmente biodiversidade vai ser cada vez mais monetizado e entendido como um valor, como um ativo ou como um passivo. E quando que eu acho que isso vai acontecer? Quando, na verdade, a gente perceber que a gente tem um budget de biodiversidade, da mesma maneira que a gente percebeu e aprendeu ao longo de 25 anos que a gente tem um budget de carbono, e agora todo mundo tem esse senso de emergência climática. Biodiversidade vai acontecer a mesmíssima coisa, a gente vai caminhar para isso, e as empresas que estão saindo na frente já estão também fazendo os seus disclosures em termos de impacto de biodiversidade. Isso aqui é uma enorme tendência, que está em linha também com o aspecto de repartição de benefícios para a sociedade, uma vez que você usa ativos da biodiversidade para a geração de renda, riqueza, etc., empresas, produtos e serviços. Então, isso está acontecendo aqui no âmbito de protocolo de Nagoya, e é uma tendência que isso entre na gestão da empresa de uma maneira mais organizada, tal como a gente está vendo para a questão climática. Bom, gente, a água nem se fale, né? A gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil de 94, e ela traz um conceito muito interessante de uso múltiplo de recursos hídricos e toda uma forma de gerir que independe das nossas 3 jurisdições, né? Município, estados e União, né? Ela muito mais cria gestão compartilhada por bacias, que é uma forma de se olhar recurso hídrico muito interessante, porque bacia é justamente aquele quantitativo que reunido abastece uma série de afluentes, etc., e a própria recarga, ela também tem que ser pensada por bacia, mas na prática, respondendo também uma colocação de algum colega aqui, na prática, o enforcement, né, que é o cumprimento, a fiscalização, a implementação da legislação, parece que precisa de crise. Parece que precisa de crise hídrica, parece que precisa das nossas escassezes que a gente já viveu e que a gente possivelmente vai viver se a gente não tiver visibilidade das adaptações que o Brasil vai ter que fazer em função de muito ou pouca água em determinadas regiões. A gente tem clientes que estão saindo de determinados estados
porque dependem de água, e a água está escassa, e essa água escassa ainda é poluída por saneamento. Então, vejam a sequência de problemas com os quais a gente já convive. E o problema é assim, as empresas que a gente atende, tem o prazer de atender de forma regular, elas têm uma consultoria, elas avaliam, elas pensam a longo prazo, elas se mobilizam, elas se desmobilizam e tal. Mas e os pequenos produtores? E as cooperativas? Como que eles vão fazer efetivamente as adaptações que, porventura, vão ser necessárias nos próximos anos em função do risco climático e da influência da emergência climática e da mudança climática na questão hídrica, por exemplo? Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo no mundo em relação à água que a gente está mal acostumado aqui no Brasil, porque tudo tem muito, né? Então, a gente demora um pouco mais para estabelecer os limites, né, para os nossos próprios usos de recursos naturais, pela abundância com a qual a gente convive. Então, já tem índices bem interessantes do Bank of America levantando quais são as empresas que vão se destacar com essa escassez, né? Quem são essas empresas que já estão trabalhando com isso, pensando nisso e que vão se sobressair. É importante que a empresa, todas nós aqui, nos posicionemos e identifiquemos onde estamos nesse contexto de recursos hídricos. E licenciamento ambiental é um assunto complexo, completo e tal, de como deve, então, o poder público fiscalizar um determinado empreendimento a partir da concessão ou não de uma licença. Então, é difícil essa discussão, porque hoje a gente tem um licenciamento burocrático, porém bastante consistente do ponto de vista de conteúdo daquilo que se coloca num processo administrativo para ser fiscalizado. Agora, o quanto que isso é efetivo e a gente evita a escassez ou evita o uso excessivo de recursos. Alina, caiu, foi isso? Acho que sim. Eu estava achando que era eu, mas acho que sim. Eu também estava nessa dúvida. Mas enfim, a gente já estava acabando aqui a parte de licenciamento ambiental, e eu queria só colocar uma coisa no final. Vocês perceberam o quanto mais de regulamentação ambiental a gente tem, quanto comparado ao social, a gente não consegue pincelar desse jeito, mas a Lina voltou. Mas acho que a gente, enfim, pode abrir para as perguntas, né, Li? Porque acho que a gente já passou do nosso tempo. Não sei se você quer falar alguma palavra, terminar esse slide, Li, que você voltou agora. Não, era só para mostrar que a discussão sobre licenciamento, ela não necessariamente é tecnicamente racional e efetiva para a gente discutir as melhores condições que a gente poderia ter de fiscalização e controle, né? Ela se politiza, ela se contamina por outras circunstâncias, deficiências da estrutura público-privada que a gente tem para controlar o uso de recursos naturais, mas é um pouco o que a gente estava trazendo aqui, mas estamos à disposição para terminar com algum esclarecimento. Excelente, viu, Juliana? Excelente, Lina, aqui, apresentação riquíssima, e essa riqueza está manifesta no volume de declarações de apreço que está aqui no chat, diversas delas, fazendo muitos elogios, até ansiosos pela apresentação, né, que a Lilian já até orientou aqui, que em breve também poderá ser compartilhada, todo mundo comentando muito bem. Eu quero fazer aqui uma mediação em alguns momentos sobre alguns pontos que foram trazidos, e eu queria começar com a pergunta da Daniela Fontana sobre a perspectiva da fiscalização, né? Enfim, é conhecida no Brasil que muitas vezes as boas legislações são acompanhadas de más fiscalizações. Queria ouvi-las, porque, do meu lado, só adicionando um aspecto, né, a gente, ao mesmo tempo que vê um crescimento do aspecto da legislação, também vê, ao mesmo tempo, crescimento do desmatamento, sobretudo fronteira na Amazônia, problemas importantes ainda sendo muito registrados, e queria então ouvi-las na perspectiva da fiscalização, como você vê o Estado, né, como interessado na observação do acompanhamento da lei. Essa pergunta é ótima e ela é um drama há muito tempo e eu também não tenho grandes respostas para isso. Até já fui do órgão de controle ambiental e a realidade que a gente tem no estado de São Paulo, por exemplo, de fiscalização e alguns estados sudeste e tal, ela é completamente dispare do resto do Brasil. Mas então, assim, a metáfora é idêntica à situação de desigualdade que a gente vive. Então, a carência de infraestrutura em geral
que a gente tem na saúde, na educação e etc., conforme as regiões que você está no Brasil, vale para a fiscalização ambiental. Então, enquanto a gente não tiver um olhar mais organizado para a fiscalização ambiental, a gente vai continuar mais ou menos parecido. E eu acho que isso não vai mudar no curto prazo. O que eu acho que vai mudar é a pressão dos demais stakeholders. Então, eu não vou mais comprar produto, eu não vou mais investir, eu não vou mais me associar a minha marca, meu nome, a essa determinada empresa, e aí a gente vai mudando de patamar. Mas a gente vai viver 3 estágios, né? Acho que vai ter as empresas que já estão nesse movimento, quero ser diferente, quero me apresentar diferente, quero divulgar meu produto e serviço de uma maneira diferenciada. A gente vai ter a outra que vai estar nessa transição. Eu quero, mas ainda não consigo, eu preciso de dinheiro para isso, e aí tem o Sustainable Linked Bonds, que ajuda um pouco a transitar para esse lugar. E vai ter aquela que vai resistir até o final. E essa empresa é guerreira também. A gente pega, às vezes, uns casos de empresas menores para tentar ajudá-los a se posicionar, e é muito difícil. Porque, veja, ele está lá, tem 300 funcionários que ele sustenta e que sustentam suas respectivas famílias, a margem de lucro dele é mínima, e ele não tem como revisitar o modelo de negócio dele tão rapidamente. Ele precisa de ajuda de quem? Do cliente dele, que é a tal grande empresa que tem poder de influenciar toda uma cadeia. E aí, por isso que a gente está insistindo muito hoje nas nossas orientações a respeito do conceito de cadeia. Esse que está aqui nessa terceira faixa, ele precisa de ajuda para mudar, por N razões. Razões Brasil, razões margem de lucro, razões tudo. E aí a gente acha, então, que vai ser uma combinação de um pouco mais de eficiência na política pública, um pouco distante do seu ideal, para o enforcement acontecer, mas que a mudança vai acontecer de acordo com a melhoria das desigualdades sociais e também com a pressão dos outros stakeholders, mas é um pouco assim. Mas a gente tem, assim, para ler, acho que eu concordo com a Lina, que a gente tem o fiscalizador Estado básico, quando a gente está falando, sobretudo, das questões ambientais, tá? Mas hoje em dia a gente tem outro fiscal, que é o fiscal consumidor. Então a gente tem esse fiscal consumidor que está indo atrás de outras perspectivas, né? Daí a gente tem o Procon, que está muito atuante, né? Acabou de ser criado o Procon racial, por exemplo, uma coisa totalmente inovadora, a gente não tinha isso, acabou de ser criado o Procon racial aqui no estado de São Paulo. Aí a gente tem a CVM, que é um outro órgão que está olhando com uma outra perspectiva. A gente tem o CONAR olhando. Então, a gente tem que olhar que, hoje em dia, a gente tem outros tantos braços que não são necessariamente o Estado puro, olhando para essas empresas. E a gente está numa fase de transparência, a gente está num momento da vida de transparência digital, que tudo que você faz aparece em 10 segundos. Então, a questão reputacional vem tão forte que pode não ter necessariamente a lei, para o fiscal da lei, o Estado, falar, olha, você está descumprindo essa lei. Mas se você tem o consumidor, ou o cidadão, ou o jovem, que tem uma outra mente, olhando e falando, tudo bem, pode não ter a lei, mas vocês que fizeram, você, empresa que fez isso, não quero mais. E a reputação dela fica destruída. E aí o investidor, aí cai a ação, porque o investidor desinveste. Né? Os investidores, sem dúvida, eles são um outro braço. Os nossos clientes estão recebendo questionários dos investidores, que são questionários sofisticadíssimos, com perguntas detalhadas de cada uma das iniciativas ESG deles. Então, o investidor, e hoje em dia, quando a gente fala com os nossos clientes, além do questionário, eles falam que quando eles têm... Muitas empresas fazem um call, é uma reunião, telefone ou via internet e tal, com os investidores, e antes as primeiras perguntas eram relacionadas a números. Hoje em dia, as primeiras perguntas são todas relacionadas a risco climático, questões de diversidade, questões em ESG. Começa com essas perguntas, né? Então, eu acho que a gente tem um outro tipo de fiscalização que a gente tem hoje em dia. Excelente, Juliana. Excelente, Lina. Eu também vou tentar capturar, tem muitas perguntas, vou tentar capturá-las de uma maneira geral e de uma maneira aglutiná-las, né? Uma dor que eu ouvi em alguns pontos do chat e também entre os alunos é a seguinte, sobretudo nas empresas de médio porte, que tem uma governança de capital fechado e, notadamente, uma governança
concentrada na propriedade. Uma característica da governança brasileira de ter conselhos pouco diversos. Aqui eu não me refiro apenas à diversidade de gênero e racial, sobre as quais já falamos, mas também à diversidade no que diz respeito à representatividade. Né? Isso muitas vezes, enfim, conselhos, digamos assim, autocentrados ali, por assim dizer. Há literatura que faz explanações sobre isso. E que esses estudantes têm uma dor assim, tipo, a levar um conselho, os conselhos são muitas vezes restritivos, ou, enfim, não compram a ideia, alguns testemunhos por aí. Queria ouvir um pouquinho de como vocês fazem essa defesa, né? Como vocês levam a conselhos que eventualmente estejam restritivos, a ideia de fazer investimento social privado, fazer, enfim, tomar cuidado com essas questões, passar a ser transparente com outros indicadores que não sejam apenas os financeiros, enfim, um olhar novo de capitalismo de stakeholders, como vocês introduziram. Vocês sentem um pouco também digamos, esses obstáculos para esse convencimento e, no caso de existir esse obstáculo, como superá-lo? Fazer um comentário engraçado que eu ouvi outro dia. A Juliana pode muito mais habilidade de falar sobre as questões de diversidade e tal, mas eu posso falar dessas questões mais gerais, tendo estado com muitos conselheiros agora em cursos de formação, né? E o que eu ouvi e aprendi é que o assunto ele precisa ser comunicado de uma maneira atrativa. Então, às vezes, a falha, ela não está só no conteúdo, e quero, não quero, vou perder... Está na comunicação. Então, a forma com que nós, advogados, chegamos num conselho e falamos, ou que vocês, formadores acadêmicos, etc., transmitem, ou que o diretor que teve boas ideias leva para o conselho, ou que a ONG que foi lá levar uma pauta. Então, a forma é muito importante, porque você perde a atenção para outros assuntos prioritários e mais objetivos, etc., muito facilmente. Então, isso para mim foi surpreendente, porque a gente fica achando que é óbvio, né? Aquilo que a gente trabalha são coisas óbvias, então é só ler jornal, é só saber, então é isso. Não, não. Primeiro que a gente que estuda isso tem o dever de uma comunicação clara, precisa, sobre o que se passa em termos de risco, no nosso caso de advogado, e atrativa. Então, assim, conselheiros relataram o quanto que conselheiros, em reuniões de conselho, perdem a atenção para outros assuntos no celular ou na própria reunião com as pautas concorrentes, se a forma de comunicação não for atrativa. Mas só comento isso porque foi uma coisa que eu aprendi, achei muito interessante, muito simples e muito interessante, para quebrar resistências de olhar para os temas, porque quando a gente, por exemplo, numa aula que a gente dá lá de adaptação, dentro do curso de mudanças climáticas, você tem um mapa que mostra o seguinte: Brasil, Manaus, passa 100 dias por ano numa temperatura acima de 32 graus. Com as mudanças climáticas, em 5 a 10 anos, Manaus vai ter uma temperatura acima de 32 graus em mais de 200 dias por ano. Isso é certo. Então, a gente tem saúde pública para dar conta disso, a gente tem empresas investindo em equipamentos de ar-condicionado para conseguir continuar trabalhando, enfim, tudo que tem em decorrência disso. Então, quando a gente comunica adequadamente uma coisa, talvez a gente tenha a audiência engajada na transformação, inclusive, desses temas tão delicados. Total, e acho que a gente traz um outro elemento que também é mostrar os números, né? Então, tem 1 trilhão de pesquisas que dizem o quanto diversidade é mais rentável para uma empresa, o quanto investir em ESG é, de fato, um investimento bom, porque aquelas que investem têm maior retorno, e não é longo prazo, está sendo quase que imediato. Então, acho que tem duas coisas, né? Acho que o que a Lina falou de comunicação é fundamental, e eu acho que pega muito quando a gente fala do bolso. Então, acho que se a gente trouxer números para essas empresas, ainda que elas sejam companhias fechadas, não companhias de capital aberto, elas vão ver com outra perspectiva. E eu acho que tem um terceiro elemento, que é algo que a gente já falou algumas vezes, que é essas empresas têm novas gerações vindo. E essas novas gerações estão olhando com uma outra perspectiva, essa nova geração. Ela olha com uma outra perspectiva. E essa perspectiva está fazendo com que ela mude os pais. Não estou falando da minha geração, na geração, acho que da máxima maioria de quem está assistindo aqui, mas os nossos filhos, é uma outra perspectiva.
E eu acho que essa pressão já vem vindo também. Então, acho que é por meio desses elementos que a gente consegue convencer. Hoje em dia, os clientes, eles não estão precisando ser convencidos não, viu, Edson? Todo mundo já entrou numa jornada. Podem estar em diferentes níveis. Pode ser baby steps, mas é muito difícil um cliente falar que não está fazendo nada a esse respeito, não está começando a olhar para uma outra perspectiva. A gente não está precisando nem convencer. Excelente, Lina, excelente, Juliana, muito boas colocações. Deixa eu fazer um outro ponto aqui, que é respeito às temáticas. Que pauta está sobre a mesa? Não é isso? Porque vocês falaram da temática ambiental, um pouco da temática social, até comentamos que a temática, aparentemente a temática ambiental é mais rica no que diz respeito ao que está presente na legislação, e a gente não certa atenção à temática social. E é nessa que eu queria, então, engajar aqui. Em duas pautas que me parecem ainda um pouco rasas e que gostaria de ouvi-las. Como vocês estão vendo a questão do etarismo, né? Isso, quer dizer, vocês têm algum fronte de legislação que, de alguma maneira, fala sobre essa temática? Quer dizer, a questão da idade, né? Isso é também sabido que, nos últimos décadas, infelizmente, o capitalismo fez uma guinada na linha de que o jovem é bom e vamos contratar tudo gente muito novinha, e alguém com mais de 40 já não encontra espaço no mercado de trabalho. Essa é uma temática. É outra temática que também gostaria de ouvir, diz respeito às desigualdades sociais. O Brasil também tem uma marca muito significativa, que diz respeito às diferenças de renda monstruosamente grandes, e é, de fato, uma chaga aí que a gente tem que estar convivendo no Brasil, mais até do que outros países, há muitos indicadores nesse sentido. E como é que vocês têm visto? Quer dizer, é uma temática, enfim, de alguma maneira tem sensibilidade para a gente avançar, ou ainda é um assunto tanto tabu, um assunto que não está dentro do corpo empresarial, mas é um tema de público apenas, isso que eu queria trazer. Então, eu ouvir sobre etarismo e sobre desigualdade social. Assim, quando a gente está falando de diversidade, a gente, na verdade, está falando de todos esses espectros da diversidade, não é só de gênero. Gênero, raça, também etarismo, a gente está falando dos diferentes espectros dentro da diversidade e inclusão, né? Porque esse é um outro ponto. Não basta só diversidade, de fato, você tem que incluir essa pessoa. Isso dá uma aula de mais de 1 hora, se a gente for falar sobre isso, de inclusão, inclusive. Mas o ponto é que, para ser muito honesta, o ponto mais interessado tem sido a diversidade de gênero. Muito mais do que raça e faixa etária, muito menos, mas muito menos mesmo, infinitamente menos. Nas nossas discussões, a questão do etarismo passa assim longe. A questão de raça, ela passa por uma dificuldade de mensuração em alguma medida, porque a gente tem um racismo estrutural na sociedade brasileira, né? Então, eu sou membro do Pacto Global, como você mesmo falou aí no meu currículo, e quando eu era coordenadora do Grupo de Direitos Humanos, a gente lançou 2 iniciativas que chamam Equidade é Prioridade. Equidade é Prioridade de Gênero e Equidade é Prioridade de Raça. O Equidade é Prioridade de Gênero, a gente conseguiu estabelecer uma meta. 50% para as empresas que entram nesse projeto, 50% de mulheres no conselho até 2030. Essa é a meta dessas empresas. Para você chegar nisso, você passa por um gap analysis, capacitação, como é que você faz para trazer essas mulheres para alta liderança, como que você pega elas, enfim, possível. Quando a gente foi lançar o Equidade é Prioridade de Gênero, em parceria com o CERT, que é uma instituição de um foco em raça, a presidente do CERT, no dia do lançamento, até explicou que a gente não conseguiu colocar um percentual fixo para ser atingido, porque num país continental como o Brasil, a gente não conseguiria exigir de uma empresa que está em Salvador o mesmo percentual de negros na liderança de uma empresa no Rio Grande do Sul, porque a gente tem diferenças brutais em cada região e um racismo estrutural que ainda vai demorar alguns anos para ser superado. Eu estava antes de vir para cá num evento chamado Legado, e eu vi a Djamila falando sobre a vida dela, e sobre que ela é a primeira geração que estudou, e que a mãe dela e a avó dela foram faxineiras, e como que é difícil isso, e como foi difícil para ela ser a primeira que estudou na família, exemplo para a filha dela. E aí eu pensei, cara, ela tem a minha idade,
E só agora, de fato, as coisas estão mudando. Então, assim, e não tem uma regra ainda estabelecida, nem na legislação trabalhista, ainda não tem nada claro que exija, a não ser de pessoa com deficiência, não tem nenhuma outra regra que exija essa diversidade, né? Então, a gente ainda não tem claridade sobre isso. A gente só tem a regra de pessoa com deficiência, tem essa tendência muito maior de gênero, tem uma discussão de raça, mas que considera um racismo estrutural, que é um negócio brutal na sociedade. E com relação ao etarismo, passa longe, mas muito longe, muito longe. Um comentário, né, Juliana? Porque apesar desse racismo estrutural, e aí eu queria ouvi-las, que é muito raro ainda existir no Brasil efetivamente a punição por crime de racismo, às vezes injúria racial apenas, quer dizer, ainda estamos muito preliminares nessa questão racial, apesar de ser uma temática muito relevante no Brasil. Não sei se a Alina tem a concordância com relação a isso. Super. É um negócio absurdo. E aí eu estava nesse evento e o Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, fez a seguinte pergunta para a plateia inteira. Eram umas 400 pessoas. Quem acha que existe racismo no Brasil? Todo mundo levantou a mão. 100% da plateia. Aí a segunda pergunta dele foi: quem é racista? Ninguém levantou a mão. Aí ele falou: gente, é isso. A gente sabe que existe. Onde está? Que questão é essa? A gente sabe que existe racismo, mas ninguém é racista. Então, onde está o racismo? É isso que a gente tem na sociedade brasileira. Não sei, Li, não sei que você quer falar alguma coisa sobre essa questão. Eu acho que você já falou tudo, mas eu me lembrei agora daquela iniciativa que a gente ajudou também a estruturar, que é o Pacto pela Equidade Racial para o setor financeiro. Ah, boa, ótimo. Então, na medida em que existe um incentivo para que se tenha, etc., o setor financeiro, dentre outros, mas claramente tem dificuldade de fazer o acesso ao mercado de trabalho de pessoas negras que efetivamente pudessem alcançar espaços interessantes nesse tal mercado financeiro. E aí, alguns, vamos dizer, sponsors se juntaram e montaram, e a gente fez o trabalho para essa estruturação também do Pacto pela Equidade Racial, que criou um sistema de créditos. É muito interessante. É uma metodologia que você calcula lá quanto que você idealmente deveria ter de composição de diversidade, no caso da equidade racial, e aquilo que você não atingir, você paga para financiar projetos de educação de crianças ou pessoas adultas, negras, etc. Então, assim, certo ou errado, o nível, o índice usado e tal, e a gente ajudou-os a se questionar também se estava bom, se não estava. Uma das coisas que foi feita foi uma governança muito estruturada para ter todas essas instituições opinando e depois acabando a fazer a curadoria de quais são os projetos, quais são as instituições. Então, a governança do pacto está muito boa. Se está certo ou errado, no tempo vai melhorar, sem dúvida alguma. Mas é um conceito novo e interessante. Ele vai ser o conceito a ser repetido? Não sei. Mas ele é ótimo, ele é o que é possível, ele é uma outra coisa além da gente ficar esperando essa estrutura toda ser reformada como seria o ideal. Então, assim, tem muita coisa boa. E cabe a esses que estão fazendo bem, e aí outra coisa que eu queria destacar é o quanto que a mídia hoje, finalmente, tem espaço para divulgar coisas boas, né? Porque eu fiz um tempo de jornalismo também, e é quase que uma catequese que você precisa divulgar informações mais alarmantes, piores, e que isso é muito mais interessante. E, de fato, pode até ser que seja, mas durante anos a gente não tinha nenhum espaço nos jornais de toda sorte em relação a notícias boas, e isso tem acontecido diferentemente, né? Acho que as pessoas estão mais divulgando, e você vê bons exemplos, te dá uma outra visão mais positiva de que você pode construir trabalhos que elevem os patamares aí da nossa sociedade. Então, acho que tem uma conjuração toda acontecendo para a gente acelerar, catalisar mais essa redução da desigualdade, que vai demorar ainda séculos aqui no Brasil, né? Mas está indo. Excelente, Lina e Juliana. Vou fazer essa sua última questão que foi levantada aqui, que eu achei ela muito interessante, que foi feita pela Denise. Ela mencionou a questão trabalhista. Ao mesmo tempo que a gente vê pautas avançando, em certo sentido, a gente vê algumas pautas com problemáticas até no sentido contrário, né? Regredindo. Queria ouvi-las um pouco nessa questão, né? Que é talvez um pouco de pejotização, né? Como a gente tem falado,
Como é que vocês veem essa questão trabalhistas? Está evoluindo, não está? Enfim, um pouquinho daquilo que vocês podem falar. Nem eu nem a Lina, a gente tem um chapéu aqui do trabalhista, mas, assim, arriscando uma resposta, eu entendo quando ela diz da contradição, mas não pela pejotização em si, porque acho que a gente tem uma regulamentação que enfim, acho que tem algumas áreas da indústria que a pejotização está sendo bem aceita, mas eu não acho que é esse o ponto. Acho que o ponto é a contratação não regular de empregados, né? E, de fato, acho que é uma contradição, né? Se isso acontece, a gente está falando que a empresa é ESG, é uma contradição. Agora, acho que a gente tem que trabalhar nessa jornada com a empresa, porque também tem que entender que o Brasil tem um custo altíssimo de empregado. Então, várias vezes no terceiro setor, e eu trabalho há 20 anos no terceiro setor, várias entidades viram para mim e falam assim: eu não vou conseguir contratar essa pessoa, apesar dela ser uma pessoa que deveria ser contratada como empregado, eu vou contratar como PJ porque eu não consigo arcar com os custos, senão eu fecho a entidade sem fins lucrativos. E várias microempresas têm essa questão do custo Brasil trabalhista, né? Até por isso a gente teve tantas reformas nos últimos anos da legislação trabalhista para tentar diminuir esse custo. Então, acho que a gente tem que entender um pouco aonde está cada uma dessas empresas. Pode ser uma contradição, mas acho que a gente tem que entender aonde ela está tentando se localizar também. Não sei, Li, o que você acha sobre esse Não, ponto? acho que eu vou retomar uma palavra só que você mencionou no contexto aí anterior da apresentação, é que tudo é consistência. Né? A gente deveria ser menos formalista, e na administração pública, vinculada à procuradoria, eu tinha uma dificuldade imensa, porque a administração pública só pode fazer aquilo que ela é autorizada, e o administrado pode fazer tudo que ele não é proibido. Então, a administração pública, ela anda toda engessada, é desesperador, você não consegue fazer coisas diferentes, porque é tudo muito amarrado e tal. Mas, de qualquer forma, eu tentava falar para os técnicos ambientais, me dá a técnica que eu acho direito. Eu acho que o mesmo vale para as empresas. Se elas tiverem consistência, como houve aí empresas corajosas, né, criando modelos de trabalho diferenciados para dar mais emprego, etc., e ao mesmo tempo depois correr atrás do prejuízo de repente, da condição dessas pessoas, não sei. Então, assim, algumas fizeram algumas coisas com consistência e estão agindo com consistência também ao reparar erros ali na rota. Então, acho que, no fundo, é consistência a palavra. Deveria ser defensável tudo que tem consistência de acordo com o nosso contexto socioeconômico. É verdade. E o legal, a gente deveria também encontrar saídas para o legal, e é isso que a gente tenta fazer para ajudar as empresas a tomarem coragem e decisões bem importantes que podem prejudicar de um lado, mas principalmente acertar na maioria dos outros. Noto que ESG não pode ser visto como uma discussão de aparência, mas uma discussão de essência, né? Exato. Isso que por vezes a gente percebe em certos discursos de LinkedIn ou certos papos de palco, né? Que nos parece mais capturar a discussão de aparência do que de essência. E quando a gente vai para a essência, às vezes tem que tomar decisão dura, às vezes os espinhos começam a agredir a nossa pele. Porque a essência é assim, a mudança de nossa pessoalmente, ou das nossas empresas, ou do país como um todo, quando muda a essência, tem dor, tem quebra de privilégios, né? E esta é a jornada. Não basta a gente olhar para essa jornada apenas pelos aspectos floridos, coloridos, mercadológicos dela, mas também pelas durezas que a gente vai ter que passar. E assim faremos. Esperamos. É isso mesmo. Que evento maravilhoso vocês conduziram hoje, Lina Pimentel, Juliana Ramalho. Realmente incrível, muito satisfeito. Eu não sei nem se eu tenho palavras para descrever o grau de satisfação, de aprendizagem e de empolgação que eu saio dessa nossa conversa. Agradecer muito a vocês, muito mesmo. A você, Lina, a você, Juliana, pessoalmente. Ao Matos Filho, né, por permitir, por estar aqui conosco nessa vida. A Laura, eu não mencionei nela no começo, que pôde fazer essa ponte, a Laura estudou no curso e pôde fazer essa ponte com a Juliana. Super agradecido a você, Laura, por estar apoiado aqui. Nossa, não sei o que falar. Queria passar a vocês as palavras finais e a gente encerrar o evento. Vou deixar para a Juliana encerrar.
Eu queria agradecer e parabenizá-los pela iniciativa, pela participação de todos e, Edson, por esse seu fechamento, falando de essência, e eu termino também falando de autoconhecimento individual, né, do que a gente espera de cada um de nós, que, naturalmente, se a gente melhorar individualmente, a gente vai melhorando o nosso entorno. Então, tudo começa na nossa própria essência, né? E aí você vai avançando e transbordando para o seu contexto o que você puder fazer de melhor, né? Então, obrigada aí pela oportunidade, adorei também, muito. Também queria agradecer o convite, foi incrível o evento, obrigada pela troca, todo mundo participou muito, a gente fica animada quando as pessoas mandam as perguntas, dá outro prazer de falar. Conta com a gente para próximos eventos, Edson. Eu tenho pouco a dizer depois que você falou tão bem sobre a essência, eu repito o que a Lina falou. Eu acho que uma vez uma pessoa me falou que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E eu acho que é isso. Acho que não adianta a gente falar pequena empresa, média empresa, grande empresa, você mesmo, né? Acho que a gente não pode nunca pensar que é pouco. Acho que a gente tem que começar essa jornada pela gente mesmo, e mesmo sendo pequena, média, grande, companhia aberta, companhia fechada, temos que começar a jornada e seguir até o fim. Obrigada por todos, espero que a gente possa estar aqui de novo em breve, Edson. Uma honra nossa. Agradecer a todos, a Lilian por ter organizado tudo isso, time de marketing da FIA, a todos vocês e a todas vocês que acompanharam. Temos aqui, inclusive, a divulgação do nosso próximo evento com Rafael Cheng, deve ser Chang, que é presidente da Toyota. A gente também tem trazido cases concretos para debater esses cases. Então, espero que vocês todos continuem acompanhando. Beijo a todos e a todas. Obrigada. Tchau, gente.